O agachamento com certeza é o melhor exercício para se construir e testar a força das pernas. Com um treinamento adequado, muita força pode ser demonstrada nesse exercício. Mas tem algumas pessoas especiais que levaram isso a um novo patamar. E temos até um esporte para testar isso, que é o powerlifting, onde o agachamento é uma das disciplinas avaliadas. E o Campeonato Mundial de Powerlifting Rock Clássico está quase chegando, falta mais ou menos um mês. Por isso, nesse vídeo eu vou conferir aqui com vocês todos os recordes mundiais masculinos Rock Clássico testados de todas as categorias de peso. E eu já vou querer saber de vocês nos comentários qual que, na opinião de vocês, é o agachamento mais impressionante e qual o recorde que vocês acham que vai cair nesse mundial. E tu pode me perguntar aí os recordes de supino e de deadlift. Calma que eles já estão no forno. Então, pra tu não perder quando eles saírem, que tal de se inscrever caso não seja inscrito e já vai aproveitando, deixando o like e hypando e vamos lá! Vamos lá então, pessoal, para o primeiro recorde aqui, o Rock Clássico testado, 240,5 kg do francês Antoine Garcia. Ele fez no Campeonato Europeu desse ano, dia 15 de março de 2026. Ele pesou especificamente 58,80, recorde da categoria até 59 kg. Vamos conferindo aí. O francês Antoine Garcia. Esse recorde fazia um tempão que não era quebrado, recorde de agachamento nessa categoria. Finalmente caiu. Profundidade excelente, né? É uma relação peso corporal e peso levantado muito impressionante, né? Foram 3 luzes brancas aí que foram dadas para o Antoine Garcia. Vamos ver o replay aí. E vamos aqui a outro Garcia, só que o Jonathan Garcia dos Estados Unidos. Recorde da categoria até 66 quilos. Ele agachou com 275,5 quilos no Pan-Americano de 2023, o NAPF, né? Vamos conferir aí o norte-americano agachando com esse monstruoso peso de 275,5 kilos. Right here, right now. Jonathan Garcia. Sacou? Steps it out, sets it up. Here he goes. Afastamento maior das pernas. He gets it up, he locks it out. É isso aí. 3 brancas. E assim o recorde mundial da 66 foi estabelecido. E agora vamos aqui para o campeão do último Sheffield, né? O Austin Packers, esse monstro, estabeleceu um novo recorde mundial na categoria até 74 quilos, agachando com 341, mas vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, ele já tinha estabelecido aqui um recorde mundial na categoria na segunda pedida com 325. Ele pesou 73,38 quilos. Foi bem no comecinho do ano, bem em janeiro. É um daqueles candidatos a ter recorde mundial nos 3 exercícios fora o total. Forte mais, né? Forte mais. 3 brancas. A esposa dele sempre tá junto. E aqui vamos outro atleta agora, o recorde mundial da até 83, outro norte-americano, Russell Orr. Recorde que ele estabeleceu em Sheffield 2025, onde ele agachou com 338 quilos. Também tinha quebrado o recorde mundial nessa categoria, na segunda pedida, 323. Aqui quando ele ainda competia na até 83, que ele subiu para até 93, porque essa é uma categoria, que estava meio que limitando o crescimento e desenvolvimento dele. Vamos ver aí. Brayson. And it moves with speed as we wait with bated breath. 3 brancas aí, o movimento vai dado.
completamente pilhado, daquele jeitão Russell Orr de ser, um dos melhores atletas, né? O Joseph Franco, um dos 4 melhores treinadores de powerlifting da atualidade. O outro, né? Um deles, né? Também é o mais novo treinador do Lucas Ernest, que eu trouxe um vídeo recente aqui no canal. Mas continuando aqui com os recordes, temos aqui o recorde de até 93 quilos do Russell Orr nesse ano, em Sheffield 2026, 356 quilos. Só que aqui foi uma competição que depois, um recap, que eu até trouxe aqui no canal, falou que estava tudo mais pesado que o normal, tanto que vocês vão ver a diferença do entusiasmo dele, do seu jeitão de ser, que não foi o mesmo em relação ao ano passado. Olha a expressão dele. Olha o jeito que ele saiu. Pra quem acabou de quebrar um recorde mundial. Que diferença, né? Realmente não foi uma boa competição para ele, mas mesmo assim quebrou um recorde mundial, 356 quilos. E aqui vamos para o Ilyas Bentalya, no Campeonato Asiático de Powerlifting desse ano. Do ano passado, 2025, o atleta da Argélia agachou com 375,5 quilos. Bom, conferindo aí. Vou aumentar aqui um pouquinho o retorno para vocês. Categoria até 105, ele pesou 104,05. É isso aí. Eu esqueci de mencionar os recordes do Russell Orr, quanto que ele pesou. Quando ele fez o recorde de até 83 quilos, ele pesou 82,84. Nesse recorde de até 93, ele pesou 92,44. Aqui, pessoal, eu coloquei na edição aqui esses 378 quilos Enes Cornelis, mas está errado, porque esse aqui eu me confundi, que foi o recorde mundial, sim, na época, mas foi o recorde mundial total, que foi batido recentemente, depois de 10 anos. Mas é o recorde mundial atual, mesmo oficial, é 386 quilos dele mesmo, Enes Cornelis, foi feito no dia 25 de junho de 2017, então campeonato mundial naquele ano, e ele pesou 119,5 quilos na edição, vou estar deixando aí para vocês. He's a pretty calm, cool, collected character, so this means a lot to him. 386. And Dennis Cornelius says, thank you very much, Tony Harris, for the opportunity, and I'm going to make the most of it. I'm going to try and take your world record, knowing full well Tony will take revenge after this. Dennis is fired up. They're great teammates, but this is Dennis's chance, and he's going to take advantage. Whoa! Let's see what they say. Dennis Cornelius is a beast. Dennis Cornelius, world record. That is just took that squat record and smashed the daylights out of it. I tell you what, it was heavy for him. He shook like a leaf. Oh yeah. But he held his nerve. It was work, but look at this. E vamos ao último recorde mundial aqui, o recorde da categoria mais pesada, acima de 120 quilos, o macho alfa do powerlifting, Jesus Olivares, 478 quilos. Foi feito em Sheffield 2024. Vamos ver. Expect the chance to hit once he's in view. History in the making, Joe. O recorde anterior era do Ray Williams, 477,5. Recorde na IPF, porque o Ray Williams tem 490, só que foi na USAPL. Jesus, chance.
echoing around the arena. And I can't see the stage anymore. The crowd are on their feet. Thank God we have monitors. The crowd is on their feet. É um agachamento sempre muito impressionante de ver. £5,000 for the prize money is the least of it. Agachou, andou, Struggling to get it estabilizou. under control, but he's there. Eu tinha agachado 425, 455, terceira Big 478. Oh, and he muscles it up. Absolutely. Muito Does forte, he né? get Talvez os 480 aí caberia. 2-1, the strongest man alive. Observaram que a imensa maioria desses recordes foram bem recentes. Em comparação mesmo ao powerlifting equipado, nós estamos vendo esses números subindo em uma velocidade bem considerável. E o que pode explicar isso? Eu vejo que tem alguns fatores. O primeiro deles é que o powerlifting clássico, do ponto de vista de competições internacionais, ele é bem recente, desde 2012, e tem ganhado cada vez mais popularidade. E se tem ganhado cada vez mais popularidade, aumenta-se o número de atletas participando. E se aumenta o número de atletas participando, obviamente tem uma maior chance de aparecerem aquelas pessoas com um talento absurdo para levantar peso. Outra coisa que também pode estar influenciando nesses números subirem é o próprio desenvolvimento de metodologias mais apropriadas ao powerlifting clássico. Porque historicamente o powerlifting bebeu muito da fonte de metodologias do halterofilismo, o levantamento de peso olímpico, do fisiculturismo, o bodybuilding, e da West Side / powerlifting equipado, que tem as suas particularidades. E nos últimos anos, treinadores unindo o conhecimento teórico mais a aplicação prática, têm desenvolvido metodologias que são mais apropriadas para o powerlifting equipado. Outra coisa que com certeza influencia nesses números de hoje é que os atletas cada vez mais estão preocupados não só com a parte de treinamento, mas com a parte da recuperação, nutrição, sono. A mentalidade de atleta de alto rendimento está cada vez mais incorporada nesse grupo de atletas. E também outro ponto que eu vejo que é fundamental para esses números subirem é a própria criação de Sheffield, que, para quem não sabe, é uma competição onde nós temos 12 homens, 12 mulheres, e que ganha quem tem a maior porcentagem do recorde mundial da sua respectiva categoria de peso. E o sistema de classificação é bem especial, pois são os campeões e vice-campeões mundiais que tenham tido no mínimo 95% do recorde mundial da sua categoria de peso. Tem outras formas de classificação também, né, avaliando competições internacionais, mas essas são as principais formas, né, que compõem a maioria, né, dos atletas que vão. E é ali no período de um ano, né, de 12 meses, então não adianta, assim, se o atleta conseguiu pelo menos 95% do recorde mundial total da sua categoria de peso há 2 anos atrás, não conta. Tem que ser feito naquele período de 12 meses. Então, os números que foram feitos nesse campeonato mundial vão que dar classificação para Sheffield 2027. E em Sheffield tem uma premiação para cada recorde batido, ou seja, esses recordes que nós vimos de agachamento dos atletas que fizeram em Sheffield, eles ganharam uma premiação para cada recorde. E na minha opinião, qual é o recorde mais impressionante que nós vimos? E qual que eu acho que tem mais chance de cair? Por mais que tenham agachamentos surreais aí do ponto de vista de peso levantado em relação ao peso corporal, eu nunca neguei, eu sempre fui muito transparente aqui com vocês, que eu sou um cara fã dos pesos pesados e dos pesos absolutos. Por isso que eu não sou tão fã de fórmulas. Assim, na minha opinião, o recorde do Jesus Olivares de 478 quilos na categoria acima de 120 é o mais impressionante. Só do fato dele sacar a barra e andar e estabilizar com todo esse peso já é algo incrível. Ele fez meio quilo a mais no SB de Austin, mas não vale como um recorde mundial porque não foi feito em uma competição internacional. Vale como recorde americano. E eu até prefiro que seja dessa forma mesmo, pois não sou muito adepto àquela ideia de um campeonato regional ter um recorde mundial, oficial, né? Porque senão vira bagunça. E aí o feito acaba meio que perdendo o brilho. Então, na minha visão, os grandes recordes mundiais devem ser feitos nas principais plataformas, nas competições internacionais. E o recorde que eu acredito que tem mais chance de cair nesse campeonato mundial de 2026? Eu acho que será o recorde da até 120, pois nós teremos o Ashton Rosca competindo nessa categoria. Ele que normalmente competia na até 105, mas ele conseguiu classificação no último Open Nationals, na até 120, fazendo um agachamento surreal de 400,5 quilos. Vamos dar uma olhada. And the crowd is going crazy.
As they should, and Ashton is all types of fired up. Whoa, is he intense for this one. 400.5 kilos. Let's do it. Come on. That's you. He's letting it settle. Absolutely incredible. Wow. Depth. Oh my gosh! There was room. There was room, Gavin. Oh my goodness. Incredible squat performance goodness. by Ashton Rouska. But how is 400.5 kilos? E ele pesou 111,6 quilos, então com espaço ainda para crescer, o que é sempre benéfico, em especial para agachamento.